Seus bezerros estão ganhando menos peso do que você gostaria ou menos do que a fazenda vizinha? Calma, eu posso te ajudar. A resposta pode estar na genética. Olá, eu sou Fernanda Borges, zootecnista e coordenadora de mercado da ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características genéticas de crescimento e peso. A ANCP, ela é um programa de melhoramento genético. Então aqui nós recebemos as informações básicas, as informações fenotípicas das fazendas e traduzimos isso como informação genética, como valor genético dos animais. Para isso a gente coleta muitas informações e todas elas podem ser transferidas em DEP, traduzidas nas DEPs. As DEPs são a diferença esperada na progênie. É uma sigla longa, né, e que muita gente já ouviu falar, mas pouca gente entende. O que é uma DEP de fato? A DEP, então, ela é a tradução do quanto que tudo aquilo que aquele animal está produzindo pode ser transmitido para os seus descendentes. É o valor genético aditivo, que pode ser adicionado nas futuras gerações. É o que de fato interessa. O que o animal é, né, o fenótipo dele, aquele peso que ele teve ali na balança, na sua fazenda, no curral da fazenda, é muito importante, é muito interessante. Porém, esse peso, ele é composto por uma parte da genética e uma outra parte que é o ambiente em que ele foi criado. Então, o animal ele pode ter um maior ou menor peso dependendo do ambiente. E o ambiente ele não é transmissível. Eu não transmito o ambiente de pai para filho, mas a genética sim. Por isso que a genética ela é o melhor custo-benefício dentro de uma fazenda. Porque além de você selecionar esse animal para as características de crescimento, essa característica ela pode ser transmitida ao longo das gerações. Ela vai sendo fixada no rebanho. Olha só que interessante, né? Então, o investimento ele não é só para agora, ele é um investimento a longo prazo, o que torna tudo mais interessante ainda. Quando a gente fala das características de crescimento, a ANCP hoje, ela tem várias características que vão mensurar o peso e o ganho de peso do animal. Então, a gente tem peso ao nascimento, peso aos 120 dias, aos 210 dias, que é o tradicional peso ao desmame, peso ao ano, peso aos 450 dias, que é o que a gente chama de peso ao sobreano, e até o peso adulto da vaca. Tudo isso são características de crescimento. E elas vão influenciar o ganho de peso de uma fazenda de gado de corte. E se a gente está falando de uma fazenda de gado de corte, significa que essas características têm um peso muito importante, uma relevância grande, né? Porque elas vão impactar diretamente na receita e, consequentemente, na lucratividade dessas fazendas de gado de corte. Então, eu preciso olhar para essas fazendas na hora de escolher os touros ou na hora de selecionar as minhas vacas? Com certeza. Mas, Fernanda, eu preciso selecionar e olhar para todas essas características? Não, porque quem olha para tudo não está focando em nada. Então, a gente precisa direcionar o foco na característica ou nas características que são economicamente mais importantes para a fazenda. Como é que eu sei isso? Entendendo qual é o meu objetivo. Se eu tenho clareza no objetivo e na visão de futuro dessa fazenda, aí eu consigo escolher e direcionar quais características são mais importantes. As características de crescimento, elas são altamente correlacionadas. Elas têm uma correlação alta e positiva. O que significa isso? Que quando eu aumento uma, consequentemente eu aumento a outra, sem muito esforço. Elas estão muito ligadas, né? Então, quando eu olho para o objetivo de uma fazenda que produz bezerros, para venda de bezerros depois da desmama, qual das características ali de crescimento eu tenho que observar? Característica de peso ao desmame. O peso ao desmame, ele está diretamente relacionado com a receita, com o faturamento dessa fazenda que vende os bezerros mais pesados. Escolhendo a característica para bezerros mais pesados, indiretamente esses animais também vão ter um melhor ganho no pós-desmame. Então, é dessa forma que a gente utiliza a seleção para as características de crescimento, peso e ganho de peso. Se ficou com alguma dúvida, não esqueça de contatar a nossa equipe da ANCP, tanto na sede da ANCP, no nosso site, nas nossas redes sociais, como também os nossos consultores técnicos.